Estamos mais uma vez aqui no nosso café. Com o Pai Lava. Café com o Pai Lava. Antes de mais nada, convidar nossos amigos para dar um sinalzinho aí. Ah, né? Isso! Isso aí é muito bom, né? Vai dando o sinalzinho. Isso. Tocando o sininho aí. Isso, vai tocando o sininho, né, João? É, tem que tocar o sino. Vai tocando o sininho. Já mediu o diabetes hoje? Já medi. Hoje tá maravilha, tá 100 e quanto? E 9. 109. 109. Ontem estava 86. Olha aí. Não, ontem estava 127. Ah. Hoje está 106. 106. Tá bom, então tá demais. tudo controladinho aí. Tá no controle, tá no controle. Você sabe que o diabo tem que andar no controle. Tem que estar, o diabo tem que estar no controle de Deus. Senão ele faz arruaça. E ele obedece. E ele obedece, tem que obedecer. Tem que obedece obedecer. também. Tem que obedecer o mestre dos mestres, né? Com certeza. Pessoal, estamos aqui no nosso Café com o Pai Lavra, falando um pouquinho sobre, novamente, nosso processo aqui de José, né, O senhor? cenário hoje um pouquinho diferente, né? Cenário um pouquinho diferente, hoje nós estamos fazendo um cenário aqui com vídeo de diretor, né? É. Estamos aqui batendo um papo. Acho que vai ser daqui assim pra frente é melhor, que aí fica um olhando pro outro, né? Fica legal. E só fazendo uma correção aqui, eu quero agradecer a irmã Zádia. A irmã Zádia, Deus abençoe, nossos ouvintes sempre atentos. E ela fez um comentário comigo dizendo que na última aqui nós falamos que Jacó ele teve 13 filhos no total, 12 homens E uma mulher. e uma mulher. E eu enganei, quer dizer, quando eu falei do nome dela, eu fiquei numa dúvida. Eu falei, não, mas não é Tamar. Não é Tamar. Tamar é a outra lá no capítulo 38. Lá. Tem Capítulo 3 38. Tamar na Bíblia, né? Tem a Tamar que teve lá com José, com Judá. Judá, né? Um filho com Judá, É. naquele episódio. Tem a Tamar que é a de Davi, né? São duas, né? Tamar foi aquele que teve problema com o irmão de Davi, né? Ela foi violentada Isso, sexualmente, não foi? Foi estuprado também. Né? E Aminon. por Aminon. Uma hora nós vamos falar sobre isso, é muito sério isso, né? Temos vivido esse tempo aí. Mas o nome da irmã, então, de José, como que era, então? Era... Como é que eu falamos aqui há pouco? Você falou quase agora aí, como é que é o nome dela aí? Diná. Isso, é Diná, irmão, é Diná. Então não era Tamar, é Diná. Errou só por algumas letrinhas aí, era Diná. Diná, quando Jacó chegou lá em Siquém, depois que ele encontrou com o irmão dele, com Esaú, ele chegou em Siquém, ele comprou uma terra lá na mão dele de Amor, e ali tinha um moço ali que estuprou ela, chamava Siquém. Ele estuprou ela, e aí depois ele foi cobrado essa maldade que ele fez aí. Foi cobrada por Simeão. Por Simeão. Então, assim, só para corrigir, então, ela foi Judá, enfim. Aliás, Diná era o nome da irmã de José. Mas vamos lá, na nossa história, para o nosso tempo não correr aqui. Bom, aí nós falamos sobre a questão de quando José, então, agora se deu a conhecer, aliás, reconheceu os seus irmãos, não foi isso, João? Reconheceu os irmãos. Eu falei que ele ficou bravo, áspero, e aí, no final, ele apareceu depois de 3 dias, né? Depois de 3 dias, ele aparece na sala. Ficar preso lá. Ficaram preso 3 dias. Aí ele aparece na sala e ele fala o que, João? Aí ele tá ali na sala, asperamente, dizendo que ele estava ali para espiar. E acontece um fato muito interessante, que agora os irmãos de José, que não sabia que era José que estava ali, começaram a conversar entre eles, né? Na língua deles. Na língua deles, que era o egípcio. A linguagem deles era árabe, uma linguagem árabe. É considerado árabe egípcio, né? Então eles estavam conversando na língua árabe. E eles achavam que José os irmãos de José estavam conversando na língua deles, que era o hebraico. Eles estavam conversando na língua dele, que era o hebraico, tal, lá a língua dos cananeus, porque eles eram de Canaã, então, na língua dos cananeus, né? Isso. E eles achavam que o José que estava ali, que ele não sabia, que era o governador do Egito, não entendia. Porque esse cara aqui é um egípcio, né? Esse cara aqui é um egípcio, ele não conhece a nossa língua e tal, e não tinha nenhum intérprete ali junto. O José não tinha trazido um intérprete. Não. Então, os irmãos de José começaram a conversar, dizendo assim um para outro, está vendo, irmãos?
o nosso... Aí eles lembraram lá... aí eles lembraram da maldade que eles tinham feito com aquele outro irmão que era o José, que estava ali na presença deles. Ele não estava reconhecendo. E eles começaram a dizer, tá vendo? Agora, o sangue do nosso irmão está requerendo. Aí o Rubem... Deus está cobrando. Deus está cobrando. Lembra que ele estava lá no poço, lá, vocês jogaram lá, você lembra da angústia que ele estava sentindo? Lembra aquele dia que ele ficou triste, que ele estava sentindo aquela tristeza, pedindo pelo amor de Deus para a gente não fazer isso com ele? Acontece que nós não fizemos, nós não demos ligança, não demos ouvido. Não foi, João? Foi. Eles estavam conversando ali e José ouvindo. E naquele momento estava passando um filme na cabeça de José. José lembrando do sonho. Lembrando do sonho e lembrando da maldade. Agora, lembrando que ele... Imagina, ele tinha 17 anos, ele foi jogado dentro do poço. E os caras lá dando risada porque jogaram ele no poço, começaram a comer pão depois. E ele lá naquele sofrimento, passando por aquele sofrimento, clamando para tirar. Vendo a hora de morrer, né? Vendo a hora de morrer. E eles começaram a falar, tá vendo? Vocês lembram aquela angústia que ele estava lá gritando, gritava, e a gente não fez nada. Aí o Rubem falou assim, eu falei para vocês que não era para fazer isso. E agora, ó, agora estamos aqui em Canaã, agora no Egito, pegando comida. E o cara está aqui, ó, sendo rude com a gente. Deus está cobrando de nós. Também que ele lembrar que Deus estava. Aí, seu João, aquilo ali mexeu com o sentimento de José. Foi. Não foi? É isso que eu ia falar para vocês. Mexer com o sentimento de José. Aí o que José fez? Ele saiu. Ele saiu de perto deles. E foi fazer o quê? Chorar. Ele foi chorar. Chorar escondido para eles não verem. Ele foi escorar. Você sabe por que ele foi chorar? Porque ele ficou lembrando de todo o sofrimento dele, que ele ficou no poço. E agora Deus cobrou. Ele ficou lembrando que depois eles tiraram do poço. Ele falou assim, bom, agora estou livre. Quando eles tiraram do poço, aí o Rubem também teve uma outra ideia. Vamos vender ele. O Rubem não. Um dos irmãos dele lá tiveram uma ideia de vender ele. Vender ele para os ismaelitas. Você quer saber? Você ser arrancado da sua família sem você poder falar nada. Que ele foi arrancado praticamente, não foi, Sr. João? Porque desceram os ismaelitas e falaram assim, ó, vamos vender ele como escravo. E na hora que ele estava sendo vendido, talvez ele estava falando, não sou escravo. Os caras falaram, não, cala a boca, moleque, você não sabe de nada, você é escravo. É mais ou menos assim. Foi mais ou menos isso. E ele ficou triste, que abateu o coração, porque ele lembrou de tudo que ele passou. Ele lembrou de tudo que ele passou. Injustamente. E ele foi pro canto chorar. Aí ele chorou, né? Mas ele tinha também, Sr. João, uma certeza que tudo aquilo que estava acontecendo era providência de Deus. Providência de Deus. Né? Não foi? Era para o benefício deles. Era para o benefício deles, ou seja, ele sabia assim, ó, eu fui levantado para esse propósito. Ele tinha consciência. Lá no cantinho ele estava chorando, mas Deus estava falando no coração. Deus estava ministrando no coração dele. Tudo isso foi necessário acontecer. Tudo isso você teve que passar. Foi isso que, talvez foi isso que animou ele. Que às vezes a gente passa por tanta dificuldade. E aí a nossa pergunta tem que ser para Deus assim, Senhor, não deve ser assim, ó, por que eu estou passando isso? É para quê? É para quê? O que não Senhor, é por quê? Não é por quê. Isso, como é que é, Senhor? Não é? Não é por quê, é para quê? É para quê? Isso, não é por quê. É para quê? Por que que o Senhor me permitiu passar por isso? Sabe por quê? Ele permitiu porque você é resistente, não tem luta. Deus não dá a luta que você não aguenta, não é isso? Com certeza. Deus não dá a luta. Não. Aí ele, naquele momento, pequenos minutos que ele teve ali de tristeza, chorando, de angústia, lembrando de tudo que ele passou, mas ao mesmo tempo Deus estava ministrando no coração dele. Estava retribuindo bênção. Retribuindo assim, olha, tudo isso que você passou, ó, hoje você está numa posição diferente. Foi necessário passar por isso. Às vezes é necessário. A Bíblia diz que Paulo, ele ia para Roma numa determinada época, se lidar com César, e ele teve que passar por todo um processo de naufrágio, de mordida de cobra, de ser xingado de ladrão, por uma série de coisas. E ele falou assim, ó, é necessário passar pela ilha. 14 dias de tribulação. 14 dias de tribulação. Outra hora nós vamos falar sobre essa passagem, ela é muito bonita. Mas é necessário. Não é, como é que você falou aí? Não é porque. É para quê? É para quê? Olha aí, olha essa palavra. Não é porque, é para quê? Tem diferença, né? Tem diferença. Quando a gente fala assim, é porque dá uma impressão de grandeza, né?
Senhor, para quê? Aí José voltou. Para quê? É para retribuir em bênção. Para retribuir em bênção. Então hoje está ruim, mas amanhã vai estar bem. Hoje você está passando pelo processo, faça a leitura correta do que Deus está falando com você com isso, não é isso? E eu falo também muitas vezes, José, que às vezes, esse dia eu estava pensando, a gente antigamente pensava assim, a gente faz alguma coisa, alguma maldade hoje, a pessoa vai morrer e tal, né? Deus vai cobrar depois da morte, Deus não vai cobrar mais nada. Deus cobra em vida, né? Cobra em vida. Cobra em vida. O que você faz hoje aqui na terra, você vai pagar aqui na terra. Aí, tá vendo? Ou seja, além da semeadura, você plantou, você vai colher. Vai colher. Você vai colher, não é isso? Não é colher com a morte, não. Depois morreu. Não tem jeito. Vai colher aqui. Vai colher aqui. Para os outros verem. É justamente isso. Então, o que aconteceu? Ele volta na sala e ele começa agora aí ele enxuga o rosto, né? Enxuga o rosto, tira a tristeza do coração, porque ele já entendeu, Deus já tinha ministrado no coração dele o que era. Certo. E aí ele fala assim, então vamos fazer o seguinte, irmãos. Irmão não, ele fala assim, o seguinte. Ele já sabia o nome de todos eles, né? Já tinha se apresentado, mas ele já sabia, né? Como é o nome daquele que ficou retido? Benjamin? Não, que ficou retido. O Simeão. Simeão. Simeão, se apresenta aqui. Você vai ficar preso. Você vai ficar preso. Vocês vão voltar. Agora volta 9, né? Volta 9. Faz o seguinte, vai lá no armazém, pega lá o saco de comida de vocês lá, o saco de trigo, né? Pega lá. Os chefes de lá já tinha enchido. Já tinha enchido já. Ele já tinha pegado o saco de todo. Porque ele prendeu lá quando ele chegou, né? Pegou o saco e pegou o dinheiro. O senhor falou que dentro do saco tinha um bornazinho de dinheiro, né? Trouxinha, uma trouxinha de dinheiro, né? Ele foi lá e falou assim, vai lá no armazém, pega o saco de trigo. Enche. Cada um pega o seu saco, né? Enche lá, já tá tudo cheio lá já. E vai embora. Simeão vai ficar preso aqui. É Simeão, né? É Simeão. Simeão vai ficar preso aqui. Vocês voltam pra casa do seu pai. Ainda vive o pai de vocês? Então, né? Ele ainda é vivo? Ainda perguntou aí. Sim, ele é vivo, nosso pai é vivo. Então, volta pra lá, porque ele tá com fome lá. Vocês estão com fome lá, a família de vocês estão lá. Eles já tinham filhos, né, Sr. João? Os filhos já tinham filhos, né? Porque o Rubem fala, né, do filho dele depois, lá na frente, né? Ele falou que... E já eram homens velhos, né? Já tinha filhos, né? Ele até garantiu, né? Colocou os filhos em jogo. Colocou os filhos em jogo, isso lá depois na volta, né? Depois nós vamos chegar lá. Então, assim, volta pra dar comida pra a família de vocês. E a hora que acabar a comida lá, vocês voltam aqui pra buscar mais comida. Só que vocês só vão ser recebidos se vocês trouxerem... Quem era? O Benjamin. O Benjamin, que é o irmão mais novo. O irmão mais novo. Vocês só vai voltar se vocês trouxerem o irmão mais novo. Aí eles saíram, pegaram o saco de trigo, né? E aí, no meio do caminho, eles pararam pra comer, né? E dar comida pro jumento e tal, porque eles foram de jumento, né? Aí eles tiveram uma grande surpresa. Não dá tempo de falar. Tem um versículo na frente aí que José fala para eles assim, ó, não contendeis pelo caminho. Ah, é? E depois eu quero achar isso aí. O José fala isso? Falou. Ainda dá um conselho? Não contendeis. Não briga no caminho. Eu não sei, eu não vi, depois eu vou achar isso aí. Tem uma, ele ainda dá um conselho, não contender, não é pra brigar. Não é pra brigar. Não é pra arrumar confusão, vai rápido. Olha, no meio do caminho, quando eles estão voltando, acontece algo extraordinário. Acontece um negócio que, olha, eu fiquei maluco de ver. Eles pararam para comer, não, Sr. Pararam para comer. E eles tiveram uma surpresa. Uma surpresa. Uma surpresa grande. Grande. Olha, eu não sei qual que seria a sua reação se você recebesse a surpresa dessa que eles receberam. Mas amanhã nós vamos parar. Amanhã não, segunda-feira, né, Sr. Segunda-feira a gente fala, segunda-feira, né? A gente tem até uns 20 anos de programa aqui ainda, gente. Ó, segunda-feira eu te falo, teve uma surpresa extraordinária. Como é que foi a irmã que falou ontem da irmã Zádia, que falou da irmã dele que chamava Diná. Eles tiveram uma surpresa extraordinária. Já agradeci ela já. Obrigado, viu, irmã Zádia? Fica atenta aí, irmã Zádia, que se a gente errar aqui,
A senhora corrige aí, a gente recorrige aqui, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser. E nós vamos falar então o que aconteceu quando ele sai do Egito. Simeão fica preso. E no meio do caminho eles têm uma surpresa extraordinária. Que Deus abençoe. E fique com essa palavra. Não é porque. É para quê? É para quê? Diz aí já a nossa sabedoria aqui milenar. Deus abençoe.